O rio Ganges é um dos rios mais movimentados e selvagens da Terra. Você tem elefantes asiáticos caminhando pelas águas rasas, crocodilos do pântano à espreita sob a superfície, rinocerontes pastando nas planícies de inundação e até golfinhos de rio cortando através da água lamacenta. É um ponto quente de vida. Vida grande. Mas olhe mais de perto e você percebe que algo está faltando. Não há gigantes semiaquáticos imensos esguichando pelas águas rasas. Ninguém dominando a beira da água com pura agressão. Sem hipopótamos. E não é só o Ganges. Através da Ásia, do Mekong no Sudeste Asiático ao Yangtze na China, há rios, zonas úmidas e planícies de inundação que à primeira vista parecem que poderiam ser perfeitas para hipopótamos, mas estão vazias deles. Hipopótamos são uma das megafaunas definidoras da África, bem ao lado de leões e elefantes. Eles não são apenas grandes, eles moldam ecossistemas. Eles escavam margens de rios, fertilizam vias navegáveis e até controlam populações de peixes. Então por que eles estão apenas na África? Para entender por que hipopótamos estão faltando na Ásia, primeiro precisamos saber de onde eles vieram. Primeiro, hipopótamos não são relacionados a elefantes ou rinocerontes, como você poderia adivinhar pelo seu tamanho. Os ancestrais de hipopótamos modernos remontam a mais de 50 milhões de anos para pequenas criaturas parecidas com veados, como o Indoius, um mamífero ágil e adaptado à água, encontrado no que é hoje a Índia. Este pequeno mamífero fez parte da grande onda de vida que explodiu depois que os dinossauros desapareceram. E dele vieram duas linhagens surpreendentemente diferentes: baleias, que se mudaram para os oceanos, e antracotérios, um grupo de animais semiaquáticos parecidos com porcos, que ficaram em rios e zonas úmidas. Antracotérios foram incrivelmente bem-sucedidos durante a maior parte do Mioceno, cerca de 23 a 5 milhões de anos atrás. Eles se espalharam pela Eurásia, África, Europa, Ásia e até partes da América do Norte. Alguns eram pequenos e delicados, outros eram massivos e de corpo pesado, moldando sistemas fluviais, muito como hipopótamos fazem hoje. Mas ao contrário de hipopótamos modernos, eles eram diversos, preenchendo uma gama de papéis ecológicos. Cerca de 7 ou 8 milhões de anos atrás, na África, uma linhagem desses animais evoluiu para os primeiros hipopótamos verdadeiros. Este foi o nascimento do gênero Hippopotamus. Animais que se tornaram maiores, mais especializados para um estilo de vida semiaquático e cada vez mais ligados a rios, lagos e planícies de inundação. Ao mesmo tempo, outros parentes de hipopótamos, como o gênero Hexaprotodon, empurraram para a Eurásia, estabelecendo-se em regiões tão a oeste quanto a Grã-Bretanha e tão a leste quanto a Índia e Sudeste Asiático. Por um tempo, a Eurásia tinha sua própria megafauna impressionante parecida com hipopótamos. Restos fósseis mostram que espécies como Hexaprotodon paleíndicos eram comuns em todo o subcontinente indiano, prosperando nos sistemas fluviais massivos e zonas úmidas do Pleistoceno de aproximadamente 2 milhões a apenas algumas centenas de milhares de anos atrás. Estes não eram jogadores menores, eles eram pastadores importantes ao lado de elefantes, rinocerontes e búfalos d'água. Mas então, o mundo mudou. Conforme o Pleistoceno avançou, oscilações climáticas se tornaram mais severas. Eras glaciais avançaram e recuaram, níveis do mar caíram e o habitat mudou. Zonas úmidas e planícies de inundação encolheram ou fragmentaram, cortando as vias navegáveis conectadas das quais esses animais dependiam. Ao mesmo tempo, pastadores adaptados ao frio, como mamutes lanhosos, rinocerontes lanosos e cavalos selvagens, se expandiram pela Eurásia, empurrando parentes de hipopótamos para bolsões menores e isolados. Por cima disso veio uma nova ameaça: humanos. Por volta de aproximadamente 100 mil anos atrás, Homo sapiens estavam se espalhando pela Ásia, trazendo consigo tudo compatível com coartar e atacar. Herbívoros grandes e de movimento lento, especialmente aqueles ligados a fontes de água, se tornaram alvos fáceis. Animais parecidos com hipopótamos, já estressados por habitat encolhendo, agora enfrentavam um predador contra o qual não tinham como se defender. No final do Pleistoceno, os últimos parentes de hipopótamos da Eurásia haviam desaparecido.
Os únicos sobreviventes estavam na África, um continente cujos sistemas fluviais como Nilo, Níger e Congo permaneceram mais estáveis através de mudanças climáticas, oferecendo refúgio mesmo durante períodos duros. A África também tinha uma história muito mais longa de presença humana, o que significava que sua megafauna havia evoluído ao lado de pressões humanas, dando a elas uma chance melhor de persistir. Então agora nós sabemos que a Eurásia tinha animais parecidos com hipopótamos e os perdeu. Mas por que os hipopótamos sobreviventes da África nunca se expandiram de volta para a Ásia uma vez que o clima melhorou? A resposta se resume à geografia. Quando olhamos um mapa hoje, África e Ásia podem parecer bem conectados aí em cima, só através do Egito, espremindo-se pelo Sinai, e você está no Oriente Médio, com um caminho claro para o leste. Mas a realidade, tanto hoje quanto através do tempo profundo, tem sido muito mais complicada. Primeiro, ao Saara. Durante a maior parte dos últimos milhões de anos, o Saara agiu como uma parede natural enorme. Durante períodos mais úmidos, ele encolhe em pradarias e lagos espalhados. Mas durante ciclos secos, ele se expande no maior deserto quente da Terra, cortando o norte da África da Eurásia. Elefantes, rinocerontes e humanos primitivos conseguiram cruzar durante janelas específicas. Mas hipopótamos são uma história diferente. Hipopótamos não são viajantes de longa distância. Eles não são construídos para travessias de deserto ou paisagens secas. Eles são altamente dependentes de água permanente, não apenas para beber, mas para se refrescar, reproduzir e evitar superaquecimento. Mesmo quando o Saara era mais verde, ele provavelmente não tinha o tipo de sistemas fluviais profundos e conectados que hipopótamos precisam para estabelecer populações. O Oriente Médio adicionou outra camada de dificuldade. Essa região sempre foi um mosaico de montanhas, zonas áridas e vales fluviais estreitos. É uma paisagem difícil para um pastador massivo ligado à água atravessar. Registros fósseis mostram que parentes antigos de hipopótamos ocasionalmente alcançaram partes do Levante e Mesopotâmia, mas nunca conseguiram passar para a Ásia Central ou Oriental. E então, a própria Ásia. Ao contrário da África, os grandes sistemas fluviais da Ásia, como o Ganges, Mekong e Yangtze, correm através de regiões com florestas densas, terreno íngreme e climas de monção. Estas não são planícies de inundação abertas ou savanas vastas. Elas são emaranhadas, sazonais e cheias de outra megafauna, de búfalos d'água a crocodilianos. Hipopótamos prosperam em ambientes onde podem dominar a berra da água. Mas na Ásia, a paisagem ecológica já estava cheia, e os habitats não eram um encaixe fácil. Não era apenas sobre se hipopótamos poderiam fisicamente caminhar para a Ásia, era sobre se eles poderiam se estabelecer lá, encontrando a mistura certa de habitat, comida e espaço, para sobreviver e expandir. E quando você adiciona a presença humana já se espalhando por essas regiões, as chances ficam ainda piores. Se os hipopótamos modernos da África tivessem de alguma forma chegado à Ásia, eles poderiam ter sobrevivido lá? É um pensamento intrigante. Na superfície, as paisagens parecem promissoras. Rios vastos, planícies de inundação tropicais, bastante grama ao longo das margens, mas sobrevivência raramente é apenas sobre o que é visível. É sobre pressões, relacionamentos e limites escondidos no tecido da terra. Hipopótamos não são apenas grandes pastadores vagueando na água. Eles são bulldozers de ecossistema. Eles revolvem lama, remodelam margens de rios, abrem canais, empurram nutrientes através de zonas úmidas e defendem seus pedaços com agressão que poucos animais ousam desafiar. Na África, eles mantêm seu território contra crocodilos, leões, até o elefante ocasional. Mas essa sobrevivência vem com um custo. Eles precisam de água permanente, pastagem confiável e o tipo de espaço onde um animal de 3 metros de comprimento e 3 toneladas pode jogar seu peso ao redor. Os rios da Ásia podem parecer uma combinação, mas eles vêm com complicações. Inundações de monção e contrações de estação seca remodelam zonas úmidas todo ano. Assentamentos humanos pressionaram até a beira da água por milhares de anos. Não apenas pequenas aldeias, mas civilizações inteiras. Agricultura, pesca, represamento e direcionamento dos rios para suas necessidades. E os predadores, eles não são fáceis. Tigres caçam margens de rios com precisão silenciosa. Crocodilos mugger esperam em remansos. Matilhas de Doles, os cães selvagens da Ásia, podem cercar presas muito maiores que eles mesmos.
Um filhote de hipopótamo aqui não estaria testando a natureza, estaria correndo um desafio. Mas, se queremos entender o que poderia ter acontecido, podemos olhar para um caso estranho já se desenrolando, não na Ásia, mas do outro lado do oceano, na Colômbia. Lá, os chamados hipopótamos da cocaína, descendentes de 4 animais contrabandeados para o zoológico privado de Pablo Escobar, se espalharam pela bacia do Rio Madalena. Eles não deveriam ter sobrevivido, mas, sem predadores, sem mortes impulsionadas pela seca, sem um ecossistema evoluído para controlar sua ascensão, eles floresceram. Eles cavaram margens de rios, remodelaram vias aquíferas, deslocaram espécies nativas e desencadearam debates sobre se esterilizá-los, abatê-los ou deixá-los correr loucos. Eles não estão prosperando porque pertencem. Eles estão prosperando porque nada os está parando. A Ásia teria sido uma história muito diferente. Os rios da Ásia não são espaços vazios esperando um novo gigante deslizar. Eles são sistemas vivos pesados com história, tanto natural quanto humana. Deixar cair uma força como o hipopótamo nesse mundo teria sido sobrevivência simples. Teria sido colisão, não apenas com predadores, mas com paisagens já reivindicadas, remodeladas e refeitas ao longo de milênios. Eles poderiam ter sobrevivido, talvez por um tempo. Mas sobrevivência, no sentido bruto, só significa se agarrar, pertencer, se encaixar na terra, nos ritmos, no empurra e puxa de um lugar, é algo completamente diferente. Muito antes de qualquer hipopótamo africano poder ter cruzado a Ásia já havia seguido em frente. E às vezes, a ausência de uma espécie não é uma abertura esperando ser preenchida. Por isso, eu acho que os hipopótamos não chegaram à Ásia porque a Ásia já estava na sua frente. E isso é tudo por hoje. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Você também pode deixar um comentário com o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigado por assistir. Até a próxima!